Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos mais uma vez no nosso quarto episódio do nosso Policat. Então estamos muito felizes, de poder continuar com esse projeto maravilhoso. E hoje também nos acompanha o nosso irmão Jonathan. A paz do Senhor Jesus, gente, como vocês estão? Estamos muito animados, estamos muito felizes que hoje estamos fazendo já o quarto episódio desse grande projeto do podcast da IPUB Santana de Parnaíba. Eu sou muito ansioso de tudo que o Senhor está fazendo através desse projeto na vida de cada pessoa. E uma coisa que eu quero deixar já de uma vez é que se você não está inscrito no canal, vai lá e se inscreve, que a sua inscrição nos ajuda muito a crescer dentro da plataforma, tá bom? Obrigado. Amém. E sem mais, hoje temos uma convidada muito especial. A nossa convidada especial hoje é a nossa irmã Daniela. Seja bem-vinda, irmã Daniela. Muito obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Eu recebo com o coração grato demais esse convite de vocês. É uma alegria estar com vocês. Amém, muito bom. Nós temos o prazer, de ter a nossa irmã hoje conosco e com um tema maravilhoso. Um tema muito especial, um tema que é mega necessário, dentro da igreja e em todo lugar. Em todo lugar, é um tema que eu acho que vai ser muito revelador para todos nós. E antes de continuar um pouco mais, eu quero deixar aqui também uma nota de que a nossa irmã Daniela, ela é esposa do nosso irmão Ronilson, aquele que gravou conosco o tema anterior, o episódio anterior. Se você ainda não viu aquele episódio, você está desviado, meu irmão. Vai lá e assista aquele episódio, meu irmão, por favor. Vai ser muito bom, é um tema muito bom que a gente conseguiu falar com o nosso irmão Ronilson. É um tema muito especial da família. E hoje temos a sua esposa aqui, que vamos estar falando sobre o servir. Aquilo que é tão necessário nas nossas vidas. Mas antes eu gostaria, e eu acho que todo mundo aqui gostaria de conhecer um pouco a nossa irmã Daniela. Quem é a irmã Daniela? Ah, meu Deus. Eu sou a irmã Daniela, sou esposa do irmão Ronilson há 16 anos, mãe de duas crianças maravilhosas, o Pietro e o Davi. E profissionalmente eu apenas estudo, sou estudante de Direito. Opa! E o serviço na igreja, ele me acompanha desde a minha infância. Desde a minha infância eu posso dizer que eu sou uma serva do Senhor na igreja e é muito gratificante. Só tem me trazido frutos e bons frutos. Que bom. Olha uma pergunta aí pessoal, minha irmã. O irmão Ronilson é difícil? Então, Olha, 16 anos casado com o irmão Ronilson, né? Sim. Nossa, que bênção, que bênção. O irmão Ronilson, ele é uma pessoa maravilhosa, é um marido excelente, é um companheiro que toda mulher deveria ter ao seu lado alguém como o Ronilson. Olha, E ele é bonito? Lindo, Meu pai do maravilhoso. céu. ela está complementando o episódio passado. É mesmo, é mesmo. Olha, pra você ver que não é mentira nada do que ele falou no passado. No O irmão episódio Ronilson está passado. lá atrás, só que vocês não estão vendo, mas ele está atrás lá, fazendo corações para a irmã. Mas, Ai, graças a Deus, que bênção, irmã, ter vocês aqui no quarto episódio do podcast para falar sobre serviço. Eu acho que, como falei no episódio passado, vocês e eles foram ungidos como obreiros. E me conta um pouco a experiência, de maneira rápida ali, desse processo, de como vocês alcançaram até hoje chegar a ser obreiros. Irmão, assim, na verdade, nós nunca fomos ligados, nem eu nem o Ronilson, nós nunca fomos ligados a títulos. Nunca buscamos por isso e para nós, lógico, tem que ter, até mesmo por uma certa organização, né? Sim, exatamente. Para ter aquela organização bem localizada na igreja, tem que estar tudo certo. Mas, depois do dia da unção, vieram me perguntar e falaram para mim, olha, agora que vocês são obreiros, tem que pôr a mão na massa. Eu falei, oi? Mas eu sempre estive com a mão na massa, graças a Deus. Então, para mim, essa unção, ela foi uma honra maravilhosa, sem dúvida alguma, mas não mudou em nada. O nosso serviço na igreja que nós já fazíamos continua e agora
para frente. Amém. É avançar. A seara ainda é muito grande, tem muita coisa para fazer. Isso que você acabou de falar, que a gente não é amarrado ao título, a mesma coisa a gente tem, né, amor? A gente, na verdade, iniciou o IVA mais por obediência que por alcançar algum tipo de título. Porque a gente sempre tem servido na obra. Desde a Venezuela, a gente está servindo na obra. Sim. É que todos somos chamados a servir, né? Todos. E o serviço para Deus é uma coisa que é gratificante para nós. É uma coisa, é um prazer, na verdade. Sim. Servir é um prazer, deveria de ser um prazer, Deveria. algo que traz gosto no coração. E falando de serviço, irmã, o que seria serviço mesmo? Olha, a base de tudo na igreja é o serviço. O serviço. Olhando para Jesus, nós podemos fazer isso com excelência. Porque se nós olharmos a fundo as Escrituras, nós podemos ver o Evangelho de Cristo. Amém. Desde o seu nascimento até aquela morte de cruz e ainda continuando, ele só veio para servir. Ele não teve benefício algum para si. Importante, né? Servir sem esperar nada em troca. Não. Tudo o que Jesus fez aqui na terra foi em prol de terceiros, dos outros. Ele lavou os pés das outras pessoas, ele curou as outras pessoas, ele ressuscitou outras pessoas. E se você olhar, o que foi que ele fez em benefício dele, do Jesus? Nada, ele só serviu. E em nenhum momento você vai ver nas Escrituras ele falando: eu vou te curar, mas eu quero que você faça isso daqui, eu quero que você me dê tanto em troca. Não, Tem como. não. Você não vê isso nas Então, a Escrituras. gente poderia definir o serviço como doar-se mesmo. Completamente. Doar e se permitir se gastar na obra de Deus, Nossa. assim como Paulo fez. A gente iniciou forte. Gostei. Se desgastar. Se gastar. Olha, se desgastar. Isso é uma coisa que não todo mundo está disposto a fazer. Sim. Viu? E uma coisa que caracteriza muito a gente servir é isso. Sim. É isso. Se deixar gastar. Sem esperar nada em troca. O mesmo Jesus falou que ele não vinha ao mundo para ser servido, senão para servir. E assim, quando nós olhamos para a figura de Jesus, nós podemos aprender muito em relação aos serviços na igreja, ao servir ao próximo. E você percebe que hoje na igreja, qualquer igreja que você vai, aquele que é mais servo é o que mais autoridade possui. Quanto mais coisa ele se desgasta em fazer, quanto mais tempo ele doa no serviço da igreja, mais autoridade ele adquire ao longo de tudo. Porque a autoridade também vem através do serviço, né? Você Exatamente. precisa se doar. E é que Jesus é o nosso exemplo. Ele é exemplo para tudo. E em questão de serviço, é isso mesmo, porque ele se dispôs, ele veio, né? Ele mesmo e morreu na cruz do Calvário, né? Era para nós pagarmos os próprios pecados. E ele pagou por nós. Então ele se doou, ele se desgastou em prol da nossa salvação. Exatamente. Então, o serviço vemos que é um ponto muito interessante. Mas como que nós podemos aplicar os princípios do serviço para a comunidade? Irmãos, nós vemos, na verdade, nós temos uma grande oportunidade. O Senhor, Ele nos deu essa oportunidade desde quando nos chamou para a sua maravilhosa luz. Está explícito nas Escrituras que é vasto, o campo é vasto. Nós temos poucos ceifeiros que entenderam a verdadeira essência do servir. O que eu posso fazer para servir na obra de Deus? Eu não preciso esperar o meu pastor falar: olha, eu preciso que varra a igreja, eu preciso que você faça tal coisa. Não, eu posso ter a percepção de olhar e falar assim: espera, eu não vi hoje ninguém na lista de organizar a igreja. O quartinho das crianças precisa de organização.
eu tenho 2 horas livre, eu vou chegar 2 horas então antes do culto, eu posso fazer isso daqui. Eu posso chamar alguns irmãos e fazer um serviço voluntário na rua, de serviço social. O que nós temos na igreja? Nós temos muitas ferramentas na igreja. Sim. À disposição. O que falta hoje são pessoas disponíveis a se doar, a se gastar no reino. Mas trabalho não falta. Não falta. Trabalho sempre abunda. Sim, eu lembro que quando os nossos pastores chegou em mim e no Ronilson para que nós pudéssemos fazer o IBA, nunca foi um desejo meu fazer o IBA. Eu falei, não, eu sempre gostei muito de ajudar na igreja, mas fora dos holofortes. Eu sempre gostei, eu falei, olha, e quando nós chegamos na Moca, esse foi o intuito. Nós chegamos lá e falamos, nós estamos aqui para servir, somente. Mas nós não queremos oportunidade alguma, nós não queremos nada, nós só queremos ser servos. Essa foi a conversa que nós tivemos. E pouco tempo depois eles chegaram a nós e os dois falaram, nós precisamos de vocês no IBA. E nós, não é necessário, porque nós nem sabíamos a imensidão de conhecimento que o IBA traz. Uhum. E nós, não, pastor, não tem necessidade. Eu mesma fui a primeira que cheguei e falei, não, pastor, eu nasci na igreja, não precisa disso, a gente só quer servir. Ele falou assim, vocês querem realmente servir? Então, eu preciso que vocês aprendam o serviço. Então, nós entramos no IBA, mudamos a nossa perspectiva de serviço na igreja. Isso foi muito enriquecedor para as nossas vidas. Esse tema aqui tem muito a ver com o primeiro podcast que a gente teve com o nosso irmão Jonas, né? Sobre estar disponível. E o irmão Jonas falava muito isso. E ele falava, olha, tem tanto trabalho para fazer, mas hoje em dia não todo mundo está disponível a fazer. E é triste que hoje em dia não todo mundo entende que é o serviço que vai te colocar em uma posição nos céus, porque não estamos falando de uma coisa terrenal, estamos falando de uma coisa celestial, sabe? O serviço é que vai nos levar a ter uma coroa que realmente vai falar que, olha, você foi um servo que realmente, nossa, entregou tudo por mim. E a nossa recompensa é essa. Uma coroa de vida. E o tema do serviço é muito interessante, né? Porque às vezes a gente não só serve dentro de um templo como tal, a gente aprende a servir para fora, porque a gente aprende a servir aquelas pessoas que precisam mesmo. E geralmente quem mais precisa são as pessoas de fora, que vêm com necessidade espiritual, necessidade emocional, muitas coisas, e nós precisamos estar disponível mesmo para poder servir e ajudar, né, no possível, para abraçar, né, aquela causa. Sim. Então, o serviço é muito interessante, porque se nós não estamos disponíveis para isso, o que não tem sentido? Não. De estar na casa do Senhor. Sim. É muito palpável, né? Hoje em dia, faz pouco tempo, né? Se aproximou uma pessoa bêbada e ele começou a chorar porque a sua esposa foi infiel e tudo mais. E ele estava bêbado e estava aí jogado na rua praticamente, mas ninguém se aproximava a ele. E hoje em dia, muitos cristãos, infelizmente, né? Vêm esse tipo de pessoas e eles rejeitam, passam do lado, ou se vem que está na rua, eu vou passar agora pela outra rua para não ver ele, sabe? E isso que o Senhor, quando ele tratou o samaritano, quando ele falou sobre aquela parábola do samaritano, faz menção sobre isso. Sim. Faz menção sobre isso. Sim. E eu acho que temos que voltar a sentir a dor, porque é uma dor também daquela pessoa. E isso faz parte do servir. Do servir. E faz parte do mandamento, né? Amar a teu próximo como a ti mesmo. Sim. A gente dá o todo por nós mesmos. Então, quando a gente começa a servir o outro, a gente se doa, né? Sente. Eu lembro que esse homem, ele estava tão bêbado,
Pero ele chorava e depois ele me pediu um abraço. E ele estava muito bêbado e estava muito cheiroso. Meu Deus. Muito cheiroso. E eu tive que fazer, que aceitar. Depois disso ele me beijou aqui. Ó, E eu, meu pai do céu, mas... mas faz parte, meu irmão. Faz parte do serviço. As pessoas Sim. estão carentes. Estão carentes. na verdade, nós precisamos entender que aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, aquele sangue que nos remiu de todo o nosso pecado, é o mesmo sangue que limpa o pecado desse rapaz Sim. que estava na sarjeta. Ele tem o poder que ele teve para me limpar, é o mesmo poder que ele tem para limpar. E é o mesmo direito, ele tem direito a essa libertação através desse sangue. Mas é necessário ter pessoas disponíveis ao serviço do Senhor para chegar nessa pessoa e falar, olha, você também tem direito a ter esse banho de sangue Que precisa. que precisa. Você falando disso, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe é um grande exemplo para mim de evangelismo. Ela tem um dom maravilhoso de evangelizar as pessoas. Minha mãe, ela vai no açougue comprar 1 quilo de carne, ela já sai de lá falando, aquele rapaz vai no culto hoje à noite, que eu preguei para ele. E ela, com 2 minutos de conversa, ela nunca viu a pessoa na vida, ela nunca viu nada, assim, nunca ouviu falar naquela pessoa. Ela já conversou, ela já teve um elo com aquela pessoa, de perguntar de onde aquela pessoa veio. Ela já fez amizade com a pessoa e já conquistou aquela pessoa a levar para a igreja. E certa vez, eu era pequena, mas eu nunca esqueci disso. A gente estava indo para a igreja e na rua tinha um rapaz nesse mesmo estado, bêbado, jogado, e ninguém, a sociedade inteira, ninguém dava nada pelo aquele homem. E ela passou e falou, oi, seu Arsênio, vamos para a igreja? E aí ele falou assim, vou nada, olha o jeito que eu tô. Ela disse, não tem problema, vamos lá. E levou aquele homem, arrastou, e ele cai aqui, cai ali e tal. E mesmo assim eu falei, meu Deus do céu, que vergonha, mãe. Mas ela levou ele para a igreja. E quando ele chegou na igreja, aquele homem, ninguém acreditou. Ele levantou as mãos, ele ouviu a mensagem, ele levantou as mãos e se converteu. E todo mundo já esperava, amanhã ele tá aí de novo, imagina. Ninguém deu nada por aquela convenção. Mesmo. Ninguém deu nada por aquela convenção. E a partir daquele dia, o irmão Arsênio foi uma pessoa mudada. Deus limpou, restaurou. Aquele mesmo sangue que libertou minha mãe no passado, libertou o irmão Arsênio na sarjeta. E através de um simples convite. E o serviço, ela estava indo para a igreja, mas servindo ao Senhor. Vamos, eu estou indo, vamos lá. E é o que falta, né, hoje. Então, é esse mesmo, que todos temos que ter esse de servir mesmo. Sim. E não é só servir na casa de Deus, porque isso de servir também tá para fora. A gente tem que servir, estender, levar o reino do céu, né, para aqueles que precisam lá fora. Então, o dom de servir é muito bom. E falando em dons e serviço, qual que seria a relação entre os dons espiritual e o serviço na igreja? Como que nós podemos dizer, mas eu tenho esse dom? E como nós podemos aplicar dentro da igreja? Como podemos ajudar dentro do corpo de Cristo? Eu gosto muito dessa temática de dons e serviços, porque eu vejo os dons e uma vez eu li em algum lugar, eu estava lendo, e isso me chamou a atenção demais e falou muito comigo. E no texto falava assim, que os dons espirituais, eles são como uma árvore. Eles são como uma árvore. E aquela árvore, ela dá muitos frutos. Frutos Sim. belos, maravilhosos. E essa árvore, ela gera aqueles frutos. Mas olha que interessante, as pessoas veem de longe, todo mundo vê, as pessoas aproveitam do seu fruto, degustam do seu fruto, mas a árvore não. Ela só está lá para servir as pessoas. Para alimentar, né? Ela só está lá para alimentar. Nossa. Então, os dons espirituais, eu vejo dessa forma.
O Senhor nos deu dons espirituais. Cada um tem um dom. Amém. Basta procurarmos. Mas nós temos que ter em mente, eu sou uma árvore. Eu tenho que dar frutos belíssimos, frutos bons, frutos do Espírito Santo. Mas não é para mim. Esses frutos não são para mim. Esses frutos são para alimentar a casa de Deus, a obra do Senhor, o exército de Cristo. É interessante, não? Porque no Muito livro bom, de, gostei desse exemplo. no livro de Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo estava dando o sermão do monte, ele fala em certa ocasião sobre a luz do mundo. E ele fala para seus discípulos que a sua luz brilhe para que todos os homens vejam as suas boas obras e adorem ao Pai que está no céu. Amém. Então isso faz parte Sim. do serviço. Sim. Todas essas boas obras são os nossos serviços. Sim. Eu não posso me vangloriar porque Deus me usa de alguma forma em um dom. Não, não é para mim. Verdade. Eu não é meu. Pelo contrário, eu tenho que me alegrar porque eu recebi uma dádiva de servir ao povo de Deus. Imerecida, né? Merecida a graça. E olhar e falar assim, como que eu posso ajudar na obra de Deus? E às vezes eu vejo na igreja muitas pessoas falando, irmã, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei fazer nada. Oh, meu Deus. Pessoas até que fazem o IBA, que terminam de fazer o IBA e falam, irmã, eu pego no microfone, eu tremo inteira, eu não sei lá na frente e tudo. Só que quando você convida essa mesma irmã para ajudar num dia de ação social e falar para ela, irmã, preciso que você venha fazer comida. Aquela comida que você faz na sua casa mesmo, para os seus filhos. Eu preciso que você faça aqui que a gente vai sair com ação social. Essa pessoa, ela se realiza. Ela fala, esse aqui sim é o meu chamado. Eu sirvo a Deus fazendo comida. E eu vou servir e alimentar o povo de Deus com o meu dom, que o meu dom é alimentar. Então, não é só pregar, não é só cantar, não, tem muitos dons atrás das cortinas. Sim. E até ontem, né, nós falávamos na aula a respeito de... Isso tem muito a ver do nosso corpo. Se você for olhar, a nossa aparência externa tem que estar boa, tem que estar apresentável. Mas eu posso viver careca, eu posso viver sem sobrancelha, mas e sem o coração? Não tem como. Mas ninguém está vendo o coração bater. E o coração é mais importante que o meu cabelo. Eu posso viver sem o meu cabelo, mas sem o meu coração eu não posso viver. Se dá uma morte cerebral, o ser humano não vive, mas ele pode amputar uma perna e pode viver com essa perna amputada. Muito bom esse exemplo, né? Então, a casa de Deus, ela tem inúmeros serviços e que nós podemos fazer com excelência. Talvez o que eu posso contribuir na casa do Senhor, se não é louvando ou pregando, eu posso tirar, como eu falei, 2 horas antes, chegar no culto, lavar a igreja, dar uma passada de pano na igreja, ou organizar os papéis da igreja. Olha, eu sou muito bom em organização, eu tenho faculdade de administração, eu posso ajudar na administração da igreja. Converse com o pastor, chegue com o pastor e fale, pastor, eu tenho essa formação, eu posso fazer isso? Com certeza ele vai ficar muito feliz em receber a tua ajuda. Então o ponto seria você, no caso das pessoas, servir de aquilo que você sabe fazer. Isso, não importa o quê. Não tem problema. Não, mas eu queria, eu não sei fazer o que você faz. Não, mas não tem nada a ver. Não. Né? O ponto é você fazer aquilo que você sabe fazer. Amém. Né? Na casa do Senhor. Sim. Porque cada um tem um dom diferente, cada um tem uma habilidade diferente. Eu não sei se é um dom, mas eu gosto de comer. E aí? É bom, irmão, mas também, ó. Tá muito fácil. Eu acho que esse É dom bom. todo mundo tem, né? Ah, Comer. sim. Nossa, eu sempre falo que são 2 coisas que o Senhor deixou para o homem desfrutar muito. O comer, encher o bucho, que é o mais bom que tem no mundo, né? E sentir a sua presença. Sim, São e as Jesus duas coisas gosta, mais- e Jesus gosta que o povo dele se alimente bem. É mesmo? Porque se ele não gostasse, ele não teria multiplicado os 5 pães e 2 peixinhos Tá e ainda certo. sobrado aquele Ainda tem tanto de sobrado. Não, coisa que muito sobrou. bom. E eu Então, gosto de me alimentar bem também. Mas uma coisa, irmã, que nós podemos ver também
dentro da casa do Senhor e que quando nós começamos a servir, nós começamos a nos desgastar, começamos a nos esgotar, né? E nós conversávamos ontem que você também trabalhou com as crianças, né? Você não sabia trabalhar, mas teve a necessidade, né? Sim. E você foi para frente. Então, às vezes, dentro da casa do Senhor, a gente acaba que fazendo muitas coisas e acaba se desgastando mesmo. Então, queremos aproveitar, né, a sua presença. O que vocês podem nos dar algumas dicas? Como fazer, né, enquanto chega esse esgotamento desse serviço dentro da casa do Senhor? Qual que seriam umas dicas, assim que você diga, irmão, isso aqui ajudaria muito para você levar um equilíbrio quando chega esse momento do esgotamento? Muito boa a sua pergunta. O ano passado nós passamos por um momento bem delicado, onde os nossos pastores estavam em missão nos Estados Unidos e nós ficamos à frente da obra juntamente com o obreiro Jonas, a irmã Maiara. E para nós foi um grande desafio mesmo. Para mim também foi muito desafiador, porque eu já estava naquele ápice, assim, num auge muito, meu Deus. Mas o que acontece? Quando nós chegamos na igreja, nós iniciamos a igreja. Então, quando se inicia a igreja, não se tem pessoas o suficiente. Tem muito trabalho, mas não tem pessoas, braços o suficiente para fazer todo o trabalho. Então, isso acarreta muita coisa, né? Fica tudo muito pesado. E é comum, é normal. Só que nós temos que partir do momento em que vamos fazer, é necessário fazer, nós temos que fazer a obra de Deus, só que eu tenho que olhar para mim também. Eu tenho que estar bem para mim poder entregar a palavra, o evangelho do jeito que ele merece ser entregue. Só que nem sempre eu vou conseguir entregar com tanta excelência aquele trabalho. 100%. 100%. Por quê? Porque está muito acarretado. Foi o que aconteceu. Primeiro, a missionária Tiffany me chamou para o Ministério Infantil. Foi a primeira vez que eu lidei com crianças pequenas. Eu já tinha trabalhado com adolescentes, mas com crianças eu nunca tinha lidado. E é bem diferente. É bem diferente. O dialeto, a maneira de abordar é bem difícil, assim, é diferente. Mas é possível. E nós enfrentamos aquele desafio e com pouco tempo nós éramos em 3. Com pouquíssimos meses, a terceira pessoa acabou saindo e ficou só eu e a Tiffany. E depois de pouco tempo, Deus foi e agraciou a Tiffany com os trigêmeos. E com essa maravilhosa graça, ela teve que se ausentar. Ou seja, um serviço que estava dividido em 3 ficou só para uma pessoa, que fui eu. E aí eu me vi numa situação, eu falei, Jesus, socorro Deus, o que eu faço, como que eu faço? E eu aprendi a lidar com aquela situação. Nós fomos, na medida do possível, fomos fazendo o melhor que nós podíamos fazer e conseguimos até fazer. E depois, e sempre orando, o Senhor manda pessoas, envia pessoas, tá difícil, tá puxado, mas a gente não pode largar o remo, nós temos que continuar remando, e envia pessoas. E o Senhor ouviu as nossas orações e enviou a irmã Maiara para nos ajudar. E aí ficou a Maiara, a Tiffany ia voltar, só que a Tiffany não voltou, porque ela teve que fazer missão nos Estados Unidos. E aí ficou só a Maiara, e aí nós convidamos outra irmã Sara, para nos ajudar, eventualmente, nas aulas. E você vê que apesar do trabalho ser árduo, o Senhor ele nunca abandona. Quando ele vê que você está muito esgotado, ele sempre envia um escape. Quando eu estava, Senhor Jesus, eu não estou mais aguentando, ele enviou a irmã Maiara. A irmã Maiara era lá da Brasilândia, Deus fez com que ela casasse com o irmão Jonas e fosse congregar conosco na Moca. E aí, em seguida, veio a irmã Sara. Então, e bem nessa época, nós estávamos à frente da igreja e fazendo IBA. Então, estava muito acarretado. E, além disso, nós ainda tínhamos as irmãs, e liderando as irmãs local.
Então foi muito trabalho, muita coisa, só que em nenhum momento o Senhor deixou com que nós ficássemos sozinhos. Então, aqui a dica seria pedir socorro para Deus. Exatamente. Que E não é- desistir. E não desistir. E não desistir. Tá Porque é pesado? fácil, né? Desistir. Nossa, tô cansada, tô Não, esgotada. Vou desistir agora. Acabou. Aí a Deu. sua história morre ali. Se você não persiste, você não faz uma história. Nossa. Então, se você encerra o seu ciclo ali, você assinou a sua derrota. O Senhor não chamou ninguém para ser derrotado. Amém. Por isso que é tão importante. Colocou a mão no arado, vai até o final. Não olha para trás. Opa. Não vai ser fácil. Você vai chorar? Vai. Porque o Senhor não prometeu coisa linda aqui na terra. Ele não nos prometeu isso. Pelo contrário, ele falou, você vai ter aflição, você vai ser afligido ali. Mas se fiel até a morte, você vai ganhar uma coroa. E esse é o segredo. O segredo do serviço é permanecer. Permanecer e não desistir. Mesmo cansado. Mesmo cansado. Vai pra Não frente. desistir, a gente. Esse- Meu marido, ele trouxe um estudo maravilhoso esses dias atrás e foi assim, quem tiver a oportunidade de ver, de assistir, assistam. É incrível. E ele falava, e uma coisa assim que tocou não só a mim, mas a igreja, eu percebi que a igreja recebeu muito esse estudo, foi... Enquanto Jó estava naquela agonia, tinha perdido tudo, Jó não sabia que ele tinha sido alvo de Satanás para fazer uma aposta com Deus. E ele estava só se lamentando, mas olha, Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele só se lamentando e o Senhor calado. A todo instante o Senhor calado. Depois o Senhor começou a perguntar para ele, tá, Jó, e tu estava onde quando eu criei a terra? Isso, e fazia perguntas e fazia mais perguntas e falou, respondido, Jó, teus questionamentos, levanta, pega a tua oferta e vai ofertar. Você é sacerdote, você não tem que ficar prostrado perguntando o porquê disso, o porquê daquilo. Vai trabalhar, vai trabalhar. Então, servo não tem que questionar, servo tem que trabalhar. Nós somos servos, precisamos entender essa primícia. Nós não temos que entender, Senhor, mas eu estou cansado, eu estou doente. O seu serviço é trabalhar, o seu trabalho é trabalhar. E aí, foi trabalhando que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Eita. Então, esse tema tá bem forte. Acho que tá caindo para mim também, porque servir é assim, a gente fica esgotado, mas o Senhor sempre nos impulsa, né, a continuar trabalhando. Sim. Vai para frente, continua, persistem. E para mim também bate esse ponto ali, porque nós também trabalhamos, estamos na igreja, o trabalho, o IVA, então acarreta muita coisa, as crianças. E eu me deparei também nesse ponto, sobrecarregada. Aí eu falei, ai, Senhor, mas eu não aguento mais. Eu acho que não vou conseguir terminar o IVA. Então, porque estava muito cansada. Aí eu falei para meu marido, ai, amor, eu acho que tu vai continuar, eu vou ter que voltar. Aí ele falou, não, eu vou continuar. Mas aquela palavra, eu senti como que era Deus, celoso, sabe? Aí eu falei, opa, eu também vou continuar. Eu falei a mesma coisa, pedi socorro para Deus. Sim. Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo, eu não aguento mais. E é mesmo isso, pedir socorro para o Senhor, não é desistir. Não. Aí eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? Eu vou ter que reduzir minha carga horária. E eu fui e falei com minha patroa. Eu falei, olha, eu não estou conseguindo, eu estou muito cansada. Eu acho que eu vou ter que trabalhar só meio período. Eu falei, pronto, ela vai me demitir. Eu fui com essa. Sério mesmo? Ela disse, tudo bem. Uau. Eu fiquei assim, ó. Ela me disse, não, tudo bem. Se você não pode, então as crianças vão para a escola e você vai trabalhar meio período. Eu falei, meu Deus. Uau. Senhor, muito obrigada. Aí vemos que quando nós pedimos socorro, Sim. o Senhor abre portas, faz aquilo necessário para nós não desistirmos. Sim. Né? Então, certamente o ponto de servir está carregado, não é desistir. Não. É persistir
e peça socorro para o Senhor. Até se desgastar. Até se desgastar. Até se desgastar. Permita-se. Não tem jeito. Permita-se desgastar. Mas não tem jeito, irmão. Uma coisa que o pastor nosso da Venezuela ali falava, ele falava para a igreja mesmo: você sabe quando é que eu vou descansar? O dia que eu morrer. Ele falava isso, com muita propriedade e autoridade. Porque o Senhor me chamou para servir nesse ministério. E eu vou entregar tudo ou nada. E como eu já falei para o irmão Ronilson, né, atrás de câmara, a gente falava que na Venezuela os pastores, eles são entregados à obra. Eles não trabalham em outra coisa mais que na obra. Eles são sustentados pela obra. E é incrível como eles entregam tudo. Meu Deus. Nós vemos de uma igreja onde o pastor ele entrega, ainda hoje, que já é um velhinho já, ainda ele sai a caminhar 1 hora de caminho para visitar uma alma. Uau. Caminhando. E ele tinha uma bicicleta, eu lembro muito claro. Ele tinha uma bicicleta, ele pegava a sua bicicleta para ir visitar uma pessoa longe da igreja, longe mesmo. Também lembro que uma vez ele foi me pegar na casa, ele me falou: Jonathan, eu tinha, irmãos, 14, 15 anos de idade. Eu sempre fui muito próximo a ele. Eu trabalhei na igreja lá na construção, ele me levava, sempre trabalhei na igreja servindo. E ele, quando esse dia ele foi me pegar, eu falei para ele: bora lá. Mas eu nunca imaginei que na minha vida eu iria caminhar tanto. Sério mesmo. Eu cheguei na minha casa 12 horas da noite, desde as 7 horas da noite que ele foi me pegar. A gente foi visitar uma alma longe, pero bem longe, caminhando. E eu cheguei em minha casa às 12 horas da noite. Uau. E aí eu fiquei impactado pelo trabalho que ele faz. Ele entrega tudo, ele se desgasta a si mesmo por amor na obra. Incrível. Serviço é assim, se doar mesmo, se desgastar. E olha um ponto interessante, sem esperar nada em troca. Não. Sim. Porque muitas vezes você vai se doar completamente e não pode esperar nada em troca. Não. No serviço de Deus não existe isso. Não Porque existe seria um barganha. comércio, né? Seria um comércio. Eu te dou, você me dá. Então não existe isso. Se doar sem esperar nada em troca. E um dos desafios que a gente enfrenta também no serviço é o medo. A gente se depara com muitas situações. E chega o medo, e sabemos que o medo nos paralisa. Né? Uma coisa que deixa a gente meio que congelado. Mas, assim, na sua trajetória, Deus, do seu serviço dentro da igreja, como é que você conseguiu superar esses medos dentro daquele trabalho? Eu acredito assim, superar é muito forte. O medo, ele sempre vai existir. Principalmente quando você leva a obra do Senhor a sério. O medo sempre estará lá à disposição. Mas o grande desafio é, eu vou com medo mesmo, porque não é sobre mim. Sobre a Daniela eu não tenho que falar nada, eu não tenho que fazer nada. Quem é a Daniela na fila do pão? É sobre Jesus. E quando você entende que o trabalho que você faz, que você desenvolve na igreja, que o que você está prestes a fazer, que aquelas pessoas estão ali para ouvir não palavras suas, mas palavras de Cristo. Assim como quando Moisés ouvia o que o Senhor falava com ele no monte e descia para transmitir ao povo, é sobre isso. Não era sobre Moisés que ele estava falando. Não. Era o recado, vinha e ele somente passava ao povo. E é isso, quando nós vemos isso, aí nós percebemos. Tem dias que você olha assim e você fala: meu Deus, na igreja tem tanta gente que eu não conheço, Jesus. É mais fácil quando tem pessoas que você já está habituado. Mas tem dias que tem pessoas muito, muito gabaritadas, assim, que você fala: meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Aí você lembra, não é sobre mim. Eu não tenho que ficar com medo.
eu não tenho que ficar preocupado. E aí você entende, se não é comigo, o serviço é de Deus. Eu fui chamado para fazer um trabalho, para fazer um serviço na obra de Deus. Eu vou desempenhar esse papel com excelência porque é para o meu Deus. Mas o medo está lá. O medo sempre vai existir. Sim. Em todos os âmbitos da vida, né? E mais, quanto mais no ministério. Quando a gente iniciou aqui em Santana de Parnaíba, eu lembro que chegou um ponto muito polêmico. E que para mim me fez pensar muito, né? Será que a gente iniciou Santana de Parnaíba, a igreja, pela emoção? Meu Deus. Ou porque realmente... Eu tinha medo disso, sabe? Sim. Eu tinha medo disso. E o meu pai me ajuda e me revela, porque na verdade eu sinto que eu estou aqui para fazer isso e me estou comprometendo, não com o homem, sino contigo. E depois o irmão Jeú, lembro que o pastor Jeú, ele veio e ele falou: meu irmão, vai lá, com medo ou sem medo, vai lá. Porque a obra não é sua obra, é de Deus. Isso. Então vai lá. Já era, e isso me fortaleceu muito, sabe? E eu senti como que aquele novamente, tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então a chave é, o ponto não é não ter medo. O ponto é deixar que Deus haja através das nossas vidas. Você é só instrumento. Você é só um instrumento. Nós somos vaso de barro. O que manda é o que está dentro. O tesouro que está dentro é que vale. O vaso é de barro. O vaso não vale nada. E como você disse, quando é Deus mesmo quem coloca, a obra é dele, é ele quem vai fazer. É ele que vai colocar as palavras, é ele que vai abrir as portas. E a gente às vezes fica assim mesmo. Nossa, mas como que foi possível? Porque é Deus, a obra é dele. Então, o medo deixa com Deus. Deixa Deus fazer. Sim. Como agora minha esposa tá aprendendo a dirigir, né? Ai. E ela fica muito nervosa, fica com medo. E eu falo sempre para ela: vai lá com medo. Sim, tem que enfrentar. Vai lá com medo, porque você tem que enfrentar. Não adianta parar, porque se você Não. para, você alimenta mais o medo. E depois vai ser mais difícil para você Sim. sair, sabe? Por isso eu falo para ela sempre: você tá aí dirigindo, tá com medo, quer parar, não pare, dá lá, enfrenta o medo. Não, eu deixo com Deus, eu falo: Senhor, me ajuda, me dá força. Ai, eu tenho medo, mas eu falo: Senhor, eu vou, estou nas tuas mãos e o Senhor me dá coragem. Eu oro diferente, minha oração é: Senhor, que ela possa dirigir. E se a gente vai para o céu, me recebe lá, Senhor. Me recebe lá, Senhor. Gente do céu. Tem um ditado que é muito interessante e ele é muito válido, principalmente nessa conversa nossa, que a prática, você praticando várias vezes o mesmo ofício, você vai chegar à perfeição. Também. Então, a primeira vez não vai sair perfeito, não vai sair com excelência. Sai não. A segunda vez também não está com excelência, mas está melhor que a primeira. Tá melhor que a Tá primeira. melhor que a primeira. A terceira vez, aquele medo que era gigantesco, opa, eu já tô vendo o sol ali, ele já não tá tampando tudo, ele já diminuiu um pouco. E o segredo é: insista, não desista, insista porque vai. E vai muito no serviço. Vai muito no serviço. Você tá com medo, você acha, se sente inseguro, faz. Sim. Vai lá. A primeira vez talvez não vai ser do jeito que talvez você gostaria, mas na segunda vez você vai melhorando. Na terceira já vai aplicando. Até quando você já percebe: nossa, eu sou bom servindo naquilo. Sim. Por quê? Porque ainda que eu não sabia, mas eu sentia no meu coração fazer aquilo, eu persisti, eu continuei até me aperfeiçoar. E agora eu consigo servir naquela área. E é que o tema de serviço é bem amplo, né? Sim. Porque às vezes a gente fala assim: ah, mas eu vou servir em isso aqui porque eu sei. Mas muitas vezes nos vamos deparar que temos que servir em alguma área que nós não conhecemos. Porque quando falamos de servir, falamos de atender uma necessidade. Atingir uma necessidade. Então, muitas vezes não vamos estar capacitados. E é ali quando nos deparamos com o medo. Exatamente. E temos que deixar Deus
né, que faça a sua vontade e nós colocarmos no posicionamento mesmo de vaso mesmo. Sim. Senhor, eis-me aqui. Eu não Servo. sei de servo e aí Deus faz através de nós. É porque é fácil servir, mas se você fazer aqui, isso. Na área que você já está preparado, Eu né? estou na Seja minha- um mestre. Eu estou na minha zona de conforto. Então, Aqui Tô é na a minha zona de área. conforto. Isso eu estava falando ontem com minha esposa. Se você não sai da sua zona de conforto, você nunca vai crescer. Não. Você sempre vai ficar no mesmo lugar e sempre vai estar no nível que está. Sim. Sempre. É assim em toda a nossa área da vida. E o mesmo acontece dentro da igreja. Isso. E não é fácil sair da zona Não de é. conforto. Ai, ai, ai. Sair da zona de conforto dói. Dói. Sair da zona de conforto te deixa extremamente desconfortável. Nossa. Mas, se você insistir em não ficar na sua zona de conforto, o salário é maravilhoso. Amém. O resultado é incrível. Você não vê uma pessoa que está... Nós podemos ver hoje a questão da obesidade, que hoje, acho que mundialmente, não só no Brasil, isso é um grande problema. Fala, meu Deus. Tamo junto, irmão. E, se você for ver, é maravilhoso comer. Ai, Meu meu Deus, é a Deus. coisa mais maravilhosa que tem. É. Mas aí quando você vai no nutrólogo, o que ele fala pra você? Vai ter que trocar tudo. Oh, Vai ter que mudar tudo. Tá certo. Aí vem aquela coisa, é gostoso? Então não come, porque engorda. Então vai pro lado mais natural possível. Irmãos, é horrível. É horrível. Você ter que se olhar para um pudim e comer uma salada. Ai, é. Dói na alma. Você fala, meu Deus, é sério que eu preciso fazer isso? Precisa. Mas, se você insistir naquela alimentação, no primeiro mês, talvez você não vá ver tanto resultado. Vai ter resultado, mas você tá tão ainda com a mente tão de gordo que você não tá vendo aquilo. Mas no terceiro mês, quando você olhar no espelho e pegar as suas medidas antigas, você olhar e falar, uau, valeu a pena. E o seu paladar já vai estar acostumado. É, vai mudar. Já vai mudar. Por quê? Porque você insistiu naquilo. Verdade. Então, É verdade. mas para isso acontecer, você teve que sair da sua zona de conforto. É, só que o meu problema é que eu erro, viu? Tem um pudim e aqui tem a salada. Então, eu penso que o pudim é a salada. Então, aí fica esse negócio confuso. Não, ele não quer sair da zona de conforto. Admita, irmão, vai. Irmã, muito bom, né? Nós vamos encerrar esse tema e muito feliz, com muito aprendizado, né? Que a gente às vezes acha que, eu vou servir na casa do Senhor, mas até aqui. Tem um limite. Eu vou servir só naquilo que eu sei. E não é bem assim. Hoje aprendemos que para ser servos, vamos ser desafiados. Vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Vamos passar por medo que temos que enfrentar. E vamos ter que, sim, nos desgastar na obra do Senhor. Nos ser permitir, exatamente. Esse é o Permitir problema. ser Nos gasto. Nos permitir. Que é uma coisa mais difícil, né? Eu acho que é o ponto mais difícil, porque à medida que você vai entregando, vai se desgastando. Mas nós temos a fonte de água viva. Amém. Nós temos a Deus, né, que nos conforta, que nos dá fortaleza. Então, para você que nos assiste, né, se permita se desgastar na obra do Senhor. Trabalhe, dedique-se, faça com amor e de coração, né? Amém. E eu quero agradecer muito a presença de você novamente, irmã Daniela. Obrigado pela sua presença, pelo aceitar esse convite. Para nós é uma honra imensa. Seja Deus abençoando a sua vida, a vida da sua família, do seu esposo, dos seus filhos. Que seja Deus abençoando grandemente. Obrigado. Amém. Eu que agradeço, muito feliz por esse convite. Me sinto muito honrada em estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas, e que possamos sempre ter em mente que não é sobre nós. Amém. Que Ele cresça sempre. Amém. Amém. Que Ele cresça, Ele tem que ser o centro, não nós. Nós somos servos. E ser servo de um Deus tão grande, não existe dádiva maior. É isso. Amém. Muito obrigada, irmã. Que Deus abençoe. E até uma próxima, né? Até um próximo episódio. Espero que, assim como foi de
edificação para nós, para nossas vidas, tenha sido para você também. E até uma próxima. Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.